Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 768 e minguando até 522 dias, 21 de janeiro de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalize o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 768 com o título Química Organizada da Física Quântica, parte 24, com, com esse subtítulo Desigualdade da Relação, ok? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog antes e um blog depois. Deixo também a abertura deste título, A Química Organizada da Física Quântica. Deixo também uma referência deste título, A Química Organizada da Física Quântica, e deixo os 5 repartições do título Acima das Estrelas de Deus para dar continuidade neste título, A Química Organizada da Física Quântica, certo? Deixo a abertura deste subtítulo, Desigualdade Relativa, e deixo também a 4, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Esse, em específico, é a leitura corrida de tudo que será dita que fora dito nos 4 últimos blogs. Acompanhe tudo. Eu gosto de trabalhar muito esse título, né, o que fora dito nos 4 últimos blogs. Às vezes você está com tempo curto, vocês podem fazer essa análise de que tudo que for possa ser dito, certo? É interessante você usar a expressão livre, porque a expressão livre, né, os outros 3 que foram produzidos antes, né, esse é o quarto, então os 3 antes é expressão livre, com esse também vai dar expressão livre, mas o que eu quero dizer? A expressão livre é uma mediação sobre aquilo que é a realidade hoje, sabe? É como se tudo, a filosofia bem moderna mesmo, bem presente, né, nesta realidade. Tudo que nós aprendemos da Bíblia significativa são coisas do passado. Se você estiver ouvindo dessa minha voz, você vai entender que tudo isso que eu estou tendo dito aqui são da realidade dos nossos dia a dia, tudo é real. Pode olhar, tudo, até as coisas ideológicas, tudo você vai olhar assim, e fala, nossa, aconteceu assim mesmo, eu nunca pensei, olha essa música aí, que coisa grandiosa, que realidade, que coisa incrível, como que isso pode estar presente na matéria, se fazendo tudo uma coisa só, dando aquela relatividade. Então vocês entendem essas importâncias da leitura corrida e também entende as importância dessa, expressão livre que é muito, mas muito grandiosa, certo? Ambos são extremamente importantes para que vocês possam estar acompanhando tudo que está sendo dito, ok? Então faz o trabalho pela descrição do vídeo, dedique esse tempo seu precioso e vocês não vai ser mais essa vítima social, né? Muitas coisas grandiosas para você se realizar dentro deste blog diário. Não deixe de estar acompanhando tudo que está sendo dito. Eu estou no blog de 768. Isso significa que eu tenha produzido 768 blogs diários. Acompanha, é muito, muito interessante, ok? Vamos lá para a expressão livre, né, deste contexto. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Deus em Cristo. A formação de Deus em Cristo, nós podemos usar a nossa Bíblia significativa, com os 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando astronomia, astrologia, fauna, flora, numerologia, eh,
anatomia, geografia e, por fim, gastronomia. Relaciona a sua Bíblia dessa forma que você vai ver tanto que isso que eu estou dizendo é a realidade da nossa vida hoje, certo? Esse jugo de Deus, esse juízo que está vindo, certo, sobre essas ideias de que nós estamos fazendo para a unificação, que é o plano da unificação, ela vem pela uma ideologia, uma significação de tudo aquilo que faz possa trazer a realidade e a formação de Deus ao mesmo tempo. Isso é incrível quando você entender. Entende que tudo isso passa a ser uma realidade do jugo de Deus para as nossas vidas, certo? Sem precisar de eh eh, coisas absurdas, você colocar reino contra corpo ali, matando, roubando, reino contra reino, não precisa disso. Tudo isso forma uma ideologia para vocês entenderem. As pessoas, sim, elas se dividem aí dentro da sociedade, fazendo os planos da unificação das suas formas, guerra, tudo, física, acaba a crise pegando os nossos corpos emocionais. Mas entenda que a realidade de Deus, no mundo ideológico de Deus, que Deus formou para trazer o juízo, entenda que não tem violência, não tem nada. A violência são nós que criamos ela, nós que formalizando ela por nossa ignorância, ou até mesmo para sustentar essa guerra fria, onde as pessoas encontram muita ato que precisa de ser justificado dentro da sociedade, porque tudo que Deus faz é uma coisa justa, certo? Não pense você que vai fazer uma coisa dentro da sociedade que vai ficar impune. Eu sinto muito lhe dizer, né? Ou não sinto nada a de lhe dizer, né? Eu acho que não sinto nada por você que faz coisas erradas, certo? Eu sinto lhe dizer que vocês vai entrar em juízo, certo? Entenda isso, certo? Por aquilo que vocês façam. Não acho que vai ficar tudo impune, que não fica. Vamos então fazer a leitura para a gente fazer a mediação, né, fazer uma a mediação sobre aquilo que é a formação de Deus e sobre aquilo que é a realidade para nós dentro dessa sociedade que do tempo do fim, né, daquilo que é a realidade para nós. Vamos entender isso, certo? Nós geralmente, quando é ideologia, nós damos a vida para a ideologia para a gente ficar unido, né, por essa união e depois até que nós podemos entrar em nosso juízo perfeito, juntamente com Deus, com o reino de Deus, com a realidade de Deus. Entenda a delicadeza de cada coisa que está sendo dito, entenda tudo isso na particularidade. Vamos para a leitura. No entanto, a riqueza pode ser uma liberdade desde que eu use a minha sabedoria relativo para outro corpo e não para um plano objetivo que condena a realidade evolutiva deste corpo, explicando o mentor de corpo diretamente a fim de manifestar o bem relativo para outro corpo relativo ao tempo relativo deste corpo que esteja em movimento. E sempre conhecendo que a evolução é uma mediação do corpo emocional com o tempo, e isto sim, no ato manifesto, pois a consciência interior vai aplicar o controle deste corpo emocional de forma que a evolução é uma realidade do corpo com a sociedade. E neste tempo eu falei com a minha esposa, depois que eu fui fazer uma compra básica do dia a dia, e falei: é bom fazer compra, né? E parece que e o que parece é que enquanto menos dinheiro tem, mais vontade tem de comprar. Isto parece coisa do diabo, né? E falei dessa forma com a minha esposa, né? E assim eu conheci no meu íntimo que a riqueza e a pobreza é um estado de consciência, aonde a riqueza é quando não sinto necessidade de nada, e a pobreza é quando sinto necessidade de tudo ao mesmo tempo. E o tempo ele vai pressionar o seu corpo, pois ele é relativo ao tempo, o seu corpo é relativo ao tempo, sendo que o diabo ele manifesta com a falta de algo. Enquanto mais falta, mais ele oprime o seu corpo no tempo, e sempre dizendo que o seu tempo está curto para se realizar nesta vida. E assim ele convence muito e arrasta muito, e da mesma forma, até mesmo os grandes sábios,
pode ficar impressionado com a falta de algo e ouvindo assim a voz do seu corpo que oprime a sua consciência e enfraquecendo a sua consciência interior, ok? Muito interessante esse final. Aí, se vocês aí quiser colocar essa ideia, você está nos planos políticos, está acompanhando muito a política, você pode fazer entender que tudo é um estado de consciência. Tanto a pobreza e a riqueza é um estado de consciência. Hoje nós temos dentro da nossa sociedade aí, a esquerda e direita, né, em que determinada situação eu tenho dito que a esquerda é falsificada e direita é falsificada. O que que é direita falsificada e esquerda falsificada? Significa que ambos estão tomando as suas posturas diferentes dentro da sociedade. Aquilo que é direita não é direita, é esquerda. Aquilo que é esquerda não é esquerda, mas é direita. Eles estão invertendo seus papéis. Então, para que você queira entender, você inverte os planos políticos, aquilo que é esquerda você transforma em esquerda falsificada, que é passa a ser direita, e a direita falsificada passa a ser esquerda, certo? Aí você vê uma pessoa, fala: "Ah, essa aqui pessoa aqui é da direita", mas não é da direita, é esquerda, né? É esquerda, e perde a eleição porque porque ele é esquerda, certo? Ele é esquerda, porque se nós estamos fazendo os movimentos para os pobres, é interessante que a direita fica no a direita fica nessa forma, nessa postura ideológica, certo? Por quê? Porque é um movimento para os pobres, não é um movimento para as pessoas que têm consciência, que são pessoas boas, são as pessoas que têm necessidade de conhecer de algo, que está sentindo necessidade. Então, fica muito delicado. Se você ouvir por aí, falar assim: "Ah, é direita", não é direita, é esquerda falsificada. Aí você vai entender isso, é esquerda falsificada. Aí a pessoa que está hoje dentro da sociedade, você fala que é esquerda, é direita, você pode olhar pelos comportamentos dele, pelo comportamento dele. A direita, você olhando para esse quadro aqui, você vai entender que a direita representa o nosso corpo emocional, e a esquerda, ele vai representar o quê? Os corpos expressivos. Os astros, os grandes sábios, eles vêm pelos corpos expressivos apenas, ele não vem pelo corpo emocional, certo? Eles não relacionam os corpos deles emocional diretamente, porque aqui está as pessoas necessitadas e que precisam desses movimentos desses astros. Então, aqui nós chamamos de então, aqui quando nós vendo uma pessoa que é esquerda, que hoje dentro da sociedade é esquerda, então ele é corpo emocional, então ele é direita. Se ele é corpo expressivo, então eh, ele passa a ser, se ele é corpo expressivo, ele passa a ser esquerda, né, que hoje, né, ganha muita complexidade, né. De um lado, esquerda, que eles falam dentro da sociedade hoje é esquerda, mas é direita. Do outro lado, é esquerda, mas não é esquerda, é direita, certo? É direita, né. Você vai ver aí, você fazer uma mediação, fala assim: "Ah, essa pessoa aqui é direita". Não, não é direita, ela é esquerda, certo? Aí, isso é muito interessante para as pessoas trabalhar de forma ideológica, às vezes ele acha que está contra uma coisa, ele não está contra aquela coisa, está contra outra coisa. Vai depender das pessoas, dos mentores que estão formando a ideologia, vai depender de como eles estão procedendo dentro da sociedade e como é que eles querem se comportar e como é que Deus está orientando eles para se comportar, de que lado eles vão ficar, do outro lado, que tipo de ideologia que eles estão dando, né, que tipo de coisas que eles estão fazendo dentro da sociedade para a unificação, para brigar coisas pessoal mesmo, sei lá. Hoje a maioria das pessoas ela vem por coisa pessoal. Então, não é interessante você eleger uma pessoa que é esquerda. Hoje em dia não, porque tudo vem pela aquilo que nós entendemos de inocência, aquilo que nossos corpos emocionais determinam para nós. Então, é interessante que nós elegemos o quê? Uma direita. A direita são coisas inconscientes, são coisas que os nossos corpos determinam, é ele que governa. Nesse tempo todo aí foi os nossos corpos emocionais que governou, não tinha uma coisa que determina uma consciência espiritual de Deus e que seja as nossas realidades, que seja o domínio do nosso corpo, que seja aquilo, é tudo bagunçado. Então, a necessidade, pobreza manifesta nossos corpos emocionais e que hoje ele vem como esquerda, mas não é esquerda, é direita falsificada, ok? Entenda isso. Vamos então para a expressão livre, né?
No entanto, a riqueza pode ser uma liberdade desde que eu use a minha sabedoria relativa para outro corpo, e não para o plano objetivo, que condena a realidade evolutiva deste corpo, ok? Porque tudo, quando, ou seja, ó, então, no entanto, a riqueza pode ser uma liberdade desde que eu use a minha sabedoria, né. A riqueza pode ser uma liberdade, Deus que eu use a minha sabedoria. Aí eu não estou falando de dinheiro não, eu estou falando de paz, de alegria, né, pode acrescentar o dinheiro para você, não tem problema, porque é certo? Se você tiver falar: "Ah, eu não quero dinheiro, porque eu não quero ser uma pessoa, eu não quero ser uma pessoa rica, eu quero ter minha paz", aí a pessoa fala assim: "Ah, eu não quero ficar com pouco dinheiro, porque eu não quero sentir necessidade de nada". Se você manifestar algo sobre dinheiro, já é uma coisa que você está movimentando a sua forma de uma forma capitalista, a sua consciência ela não está percebendo o que você está fazendo é uma coisa negada. Ou seja, certo, não significa que o dinheiro deve determinar. Dinheiro vai, dinheiro vem, não importa. Você tem que preservar aquilo que é a sua simplicidade, aquilo que é a sua humildade, certo? Aquilo que você possa se realizar só uma vez, é isso que determina, ok? Ah, eu vou ficar falando de dinheiro, porque eu não quero dinheiro porque eu quero manter uma aparência social, ah, eu não quero ter muito dinheiro porque eu quero ter minha paz, qualquer coisa que vai fazer você ficar negado sobre o dinheiro. As coisas vêm, Deus vem dando para você o dinheiro, você vai administrando isso, vai acrescentando, tanto faz, pouco, muito, sabe? Tanto faz, o importante é você estar em paz com você, né, não determina muito, nem determina pouco não, as coisas é relativa, veio, beleza, vamos fazer isso uma coisa boa para nós, vamos fazer, porque nós temos sabedoria, nós temos conhecimento, vamos usar isso de uma forma correta e vai ficar bom, ok? Entenda isso. Então, ó, no entanto, a riqueza pode ser uma liberdade, Deus, que eu use a minha sabedoria relativa para outro corpo, e não para o plano objetivo, que condena a realidade evolutiva do corpo, certo? Quando eu uso o plano objetivo demais, eu condeno a realidade do corpo. Aquilo que eu quero, desejo demais, eu não tenho sabedoria, certo? Eu tô negando dinheiro, eu tô, eh, tendo essa ideia de a possuir muito dinheiro. Tudo isso são coisas das nossas mentes capitalistas, de querer estar num estado bom, que nós entendemos que seja bom. Não, tudo pode ser bom. Não existe limite para você se realizar, né? Pouco dinheiro, muito dinheiro. Não existe limite quando você é sábio e tem a sabedoria para conduzir as coisas, porque tudo isso se torna possível para você. Você pode ter muito, pode ter pouco, não importa, não importa. Você vai viver a sua vida, você vai se realizar com Deus, você vai ter a sua paz, você vai ter a sua alegria, e tudo isso vai ser acrescentado. Agora eu vou ficar aqui dizendo: eu não quero dinheiro, porque eu sou uma pessoa simples, se eu tiver isso, as pessoas vai me cobiçar, vai blá 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 blá. Não, não tem nada disso não, né? Tem nada disso, ou vou querer muito, eu quero muito dinheiro porque eu quero fazer isso, tá, blá blá blá. Não, não tem nada disso. Que você tem que lidar com aquilo que está abrindo as portas. Vai abrindo as portas, vai fazendo, vai abrindo, vai fazendo as coisas. É isso que vai dando relatividade. Se você é um pai de família e tem responsabilidade, corre atrás dos seus objetivos, vai fazendo as coisas, deixa as coisas acontecer. Aí, às vezes, você ganhou muito dinheiro, fala: "Não, eu não quero de tanto dinheiro não, porque eu não quero ser uma pessoa perseguida pela sociedade, blá 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 blá". Não, vocês têm dinheiro, tem sabedoria, tem muitas formas de você se realizar com esse dinheiro, ou né, tem muita forma de você se realizar sem o dinheiro, né, é o dinheiro que determina nossas razões sociais, aquilo que nós somos, né, é um corpo simples de entendimento simples, entende isso? Então, explicando o mentor, vamos lá. No entanto, vamos repetir de novo. No entanto, a riqueza pode ser uma liberdade, desde que eu use a minha sabedoria relativa para outro corpo, e não para o plano objetivo, que condena a realidade evolutiva deste corpo, explicando o mentor de corpo diretamente, a fim de manifestar o bem relativo para outro corpo relativo ao tempo, né, explicando o mentor de corpo diretamente, a fim de manifestar o bem relativo para outro corpo relativo ao tempo relativo deste corpo e que esteja em movimento, e sempre conhecendo que a evolução é uma mediação do corpo emocional com o tempo, isto sim, no ato manifesto, né. A a a evolução é uma mediação. Por quê? Por que que eu digo que é uma mediação?
são tudo aquilo que já tem dentro da sociedade, que eu estou dando uma que eu estou dando uma relatividade sobre aquilo que eu entendo da sociedade e sobre aquilo que a sociedade pode ser bom para mim, uma sociedade correta no futuro, quem sabe? Isso é evolutivo. Quando você chega numa sociedade correta, então é evolutivo. Se nós estamos apresentando coisas de escassez, pobreza, não temos sabedoria, então nós não somos evolutivos. Nós somos comparados a um animal que faz a coisa de qualquer jeito e que nós não multiplicamos os nossos relacionamentos para o bem, que nós fazemos somente as coisas sem pensar, só determinando coisas sobre os nossos desejos emocionais, das nossas conquistas, exibindo isso na sociedade como se isso fosse determinar a sua realidade, sei lá, qualquer coisa. É muito delicado hoje em dia para você falar isso em particularmente, ok? Então entende isso. Vamos lá. De novo. No entanto, a riqueza pode ser uma liberdade, Deus, que eu use a minha sabedoria relativa para outro corpo e não para o plano objetivo que condena a realidade evolutiva deste corpo. Quando ele condena a realidade evolutiva do corpo, vai explicar o quê? Explicando o mentor de corpo diretamente, né? Você está impedido de evoluir, e explicando o mentor de corpo diretamente, a fim de manifestar o bem relativo para outro corpo, relativo ao tempo relativo deste corpo que esteja em movimento, né? A fim de manifestar, aqui eu acho que eu troquei a expressão de bem para o mal, porque eu estou fazendo uma frase totalmente negativa, porque é isso que estava me coisando. Ou seja, ó, no entanto, a riqueza pode ser uma liberdade desde que eu use a minha sabedoria relativa para outro corpo, e não para um plano objetivo que condena a minha realidade evolutiva deste corpo. Beleza, condenou? Vamos lá explicando o mentor de corpo diretamente, a fim de manifestar o mal relativo para outro corpo. Isso, agora sim, né, que eu falei, manifestar o bem, eu estava falando de coisas totalmente negativas e de repente eu tinha uma expressão bem. Então, depois que você está impedido de evoluir, aí vem para essa parte aqui, né, explicando o mentor de corpo diretamente, a fim de manifestar o mal relativo para outro corpo relativo e ao tempo relativo deste corpo que esteja em movimento e sempre conhecendo que a evolução é uma mediação do corpo emocional com o tempo. Isto sim, no ato manifesto, pois a consciência interior vai explicar o controle deste corpo emocional de formar de formar que evo, de, de forma que a evolução é uma relatividade do corpo com a sociedade, ok? A evolução explica tudo aquilo que nós estivermos no ato manifesto, fazendo uma mediação, né? E vai trazer uma consequência dessas nossas relatividades, ok? Entenda isso. E neste tempo eu falei com a minha esposa, depois que eu fui fazer uma compra básica no dia a dia, eu falei com a minha esposa assim, ó, é bom fazer compra, né, eu confirmei, porque eu estava dentro de um supermercado e estava, carregando um carrinho, né, e aí eu falei: "É bom fazer compra, né, e o que parece é que quanto menos dinheiro tem, mais vontade de comprar", né. Eu estava passeando com o carrinho, eu estava vendo um tanto de coisa que eu estava sentindo necessidade, sabe. Quero comprar isso, quero comprar aquilo e tal, e começando às vezes, regrando alguma coisas, né, para não comprar tudo aquilo de uma vez. Então regrando, aí eu senti necessidade e, ao mesmo tempo, eu senti vontade de comprar mais, senti necessidade e vontade de comprar mais. Ou seja, o meu co eu tinha uma consciência daquilo que era a minha produtividade, mas o meu corpo emocional sentia uma compulsividade de estar gastando além daquilo que eu tenha. Isso acontece em todos nós, certo? Entenda isso. Então isso acontece. Então isso é coisas dos nossos corpos emocional que está apresentando dentro da sociedade para adquirir coisas excessivamente, certo? Então, isso acontece muito, né, dentro da sociedade hoje em dia, ok? Então eu falei com minha esposa, olha, então eu falei,
é bom fazer compra, né, e o que parece é que quanto menos dinheiro temos, mais vontade quanto menos dinheiro tem, mais vontade de comprar. Isto parece coisa do diabo, né. Por que que eu falei que parece coisa do diabo? Porque são os corpos emocionais aqui que está determinando algo para que eu me impulsione a gastar mais dinheiro, para que eu tenha essa suposta realização com aquilo que eu possa ter dentro da minha casa, de alimentos, farturas, de coisas que às vezes a gente sente necessidade do dia a dia, qualquer coisa, entende? Então, eu tinha um planos eu tinha uma compra básica e tinha uma obsessão a mais daquilo que eu poderia estar consumindo, sei lá, qualquer coisa, só para vocês entenderem. Você entendeu que é o nosso corpo, emocional que manifesta, a inocência, é aquilo que nós chamamos de diabo, nós dá liberdade para os nossos desejos, dá liberdade para as nossas vontades próprias, dos nossos corpos emocionais, e ele vai determinar coisas sobre a nossa consciência, daquilo que nós não dependemos de nada, e o corpo emocional ele vai demonstrar que nós somos dependentes de tudo. E é por isso que ele, no ato manifesto, ele fica grande, ele fica intenso, ele fica muito grande, formando um corpo expressivo grande, ele tem muita intensidade, muita capacidade. É por isso que no ato manifesto ele é bom. Imagina isso com sabedoria, você desfrutar disso com sabedoria, com grandiosidade. Imagina o tanto que você vai ficar em paz, o tanto que você vai ficar livre de qualquer coisas dentro da sociedade, porque a intensidade do nosso corpo expressivo, quando a gente somos sábio, temos sabedoria para administrar essas coisas, então as nossas vontades, elas não vai ficar mandando em nós, a gente vai ter um corpo expressivo mais intenso. Depois dos nossos corpos emocionais, nós vamos expressar mais coisas mais grandiosas, mais grande. E isso vai ficar muito, mas muito produtivo quando tem sabedoria. Agora eu dou liberdade para o meu corpo emocional, por exemplo, eu traio as pessoas que eu amo, eu troco, faço negócio de uma forma errada e tal, eu vou achando que eu tenho liberdade, eu não tenho liberdade, só estou me matando, estou me oprimindo, certo? Eu prejudico o outro, eu roubo, eu mato, eu vou prejudicando. Então eu acho que eu vou estar me produzindo, tá? A minha liberdade? Não, não tenho liberdade não. Eu estou me prendendo sobre uns conceitos errados, sobre aquilo que me prende. O que prende a gente não são as coisas certas. São as coisas erradas que nós fazemos. É isso que dá cadeia para nós. Pode olhar aí. No tempo de Manuel, tudo que nós relacionamos são coisas prisioneiras, são coisas acorrentadas, são coisas sem resolutividade, são guerras emocionais, pessoas que se tomam o lugar do outro por desejos, por ganância, por tudo isso são coisas do diabo, são coisas da nossa inocência, onde nossos corpos manifesta e nós começamos a determinar isso, decidindo a partir dos nossos corpos. Então ele tem essa carne, ele tem essa vida, ele não é espírito como as pessoas dizem, não, porque nós determinamos o estágio de nossas daquilo que nós estamos, relacionando socialmente, ele determina. Se eu quero, uma desgraça que encarne isso em mim, eu vou encarnando isso, colocando isso como certo? Colocando isso dentro de mim, aí eu acho que eu tenho liberdade, não tenho. Para Deus não engana, certo? Então eu estou dando a vida para uma coisa falsa, uma coisa mentira, mas Deus entenderá que isso não é uma coisa, saudável, e certo? Então nós vamos entrar em juízo, por isso que nós estamos, que por causa de Deus, porque Deus entende que o que nós estamos fazendo são coisas injustas, nós estamos relacionando nossos irmãos errado, e nós estamos movimentando esse nosso corpo com carne mesmo, com carne, não é nada de espírito não, pode olhar aí para você ver. A maioria das coisas que nós decidimos aí com nossos corpos emocionais são intencional de corpo emocional, são coisas de corpos emocionais. É onde nossos desejos determinam nossas coisas da carne. Aí você vai dizer que isso é espiritual? Não, isso é realidade pura, certo? Existem as formas, estágio para você compreender tudo isso, ok? Assim eu conheci no meu íntimo que a riqueza e a pobreza é um estado de consciência, aonde a riqueza é quando não sinto necessidade de nada, e a pobreza é quando eu sinto necessidade de tudo ao mesmo tempo, né? E o tempo ele vai pressionar o seu corpo, pois ele vai
ele é relativo ao tempo, sendo que o diabo ele manifesta com a falta de algo. Enquanto mais falta, mais ele oprime o seu corpo no tempo, e sempre dizendo que o seu tempo está curto para se realizar nesta vida. Assim ele convence muito e arrasta muito, e da mesma forma, até mesmo os grandes sábios pode ficar impressionado com a falta de algo e ouvindo assim a voz do seu corpo, que oprime a sua consciência e enfraquecendo assim a sua consciência interior. Perfeito. Muito bem. Vamos lá para a expressão livre, ler tudo o que fora dito nos 4 últimos blogs para a gente encerrar este blog diário que ficou muito interessante, ok? Vamos para a leitura de tudo o que fora dito nos 4 últimos blogs. A melhor forma de evoluir uma consciência é quando tem uma economia baixa e pouco acesso às coisas que lhe dão prazer nesta fase da vida, pois o acesso às coisas objetivas vai ausentar de fazer experiência com o seu corpo emocional, mais liberdade financeira, menos experiência. Menos liberdade financeira, mais experiência. Isto explica que o nosso corpo emocional é relativo para tudo, e tudo afeta o comportamento deste corpo. Por exemplo, quando você não tem dinheiro, você se preocupa de como adquirir este dinheiro. Quando você tem dinheiro, você se preocupa para não ser roubado. Isto explica que, querendo ou não, o dinheiro vai trazer uma consequência. Se o mentor de corpo estiver esta percepção, ele pode tratar tudo de uma forma neutra, para que este dinheiro não interfere diretamente no seu comportamento. Isto explica o mentor habitado e que controla o lado emotivo deste objetivo. Porém, não vai explicar os outros corpos externos e que nesta causa você vai ter que lidar com o comportamento de outro corpo no exterior de corpo. E se o mentor conseguir administrar bem o seu dinheiro, ele vai conseguir controlar tudo que estiver em sua volta. E analisando o que for relacionamento corpo a corpo e o que for comércio deste relacionamento. Tudo deve ficar separado na sua consciência, pois, em determinada situação, o plano objetivo tem que ficar neutro na sua consciência para que isto não interfere diretamente no comportamento emocional deste corpo. O relacionamento corpo a corpo e o comércio deste relacionamento não pode ser a mesma coisa, pois, se for a mesma coisa, este plano objetivo vai afetar o seu comportamento diretamente, e que nesta causa você vai sentir necessidade de negar quem você é para estabelecer um negócio, e é nesta hora que você fará laço com o inimigo e que muitas das vezes esse inimigo não estará desabitado, e sim habitado, ou seja, é o seu pensamento de adquirir objeto e de agradar outro corpo emocional para relacionar o seu corpo comercializando esta emoção no lugar dos planos objetivos. Acredite, isto não vai ajudar em nada, pois o comércio está ligado no resultado e na utilidade deste objeto que está sendo negociado. De outra forma, pode até alterar alguma coisa, quando um dos negociadores estiver alterando o resultado da utilidade do objeto, escondendo assim um defeito ou até mesmo coisa que você sabe, mas não fale a fim de ter vantagem no negócio. Quando se tratando de relacionamento corpo a corpo e do plano objetivo, estes dois ideal não pode ser a mesma coisa. Se relacionar
coisa fora da jurisdição de comercialização deste relacionamento vai alterar o resultado e comprometendo, assim, o seu estado físico e relativo para este negócio, sendo que a relatividade explica o relacionamento e não o negócio deste relacionamento, pois o negócio não é relativo, pois isto é o objetivo do relacionamento. O relacionamento é um mediador de corpo que é relativo para outro corpo, e nesta hora que tem que ter cuidado para que este negócio não afeta o mentor de corpo diretamente. Isto vai comprometer o espaço da frutificação comercial deste relacionamento e podendo representar objeto ou dinheiro diretamente, e considerando assim o desrespeito para com este relacionamento. Isto explica que o relacionamento corpo a corpo é relacionamento. Plano objetivo é comércio deste relacionamento. E quando for comércio, este relacionamento não pode ser sentimento. Isto sim será negócio por negócio. A melhor forma de evoluir a consciência é quando este corpo emocional estiver necessidade de algo. E isto sim, explicando o sexo e o dinheiro diretamente. Estes dois, em específico, se aplica no corpo emocional diretamente e fazendo a consciência reagir sobre a necessidade deste corpo emocional. Este ideal opõe o corpo emocional contra a consciência e a consciência contra o corpo emocional. Para conseguir controlar o estado emocional do corpo, o mentor de corpo tem que conhecer que a centraliza é uma consciência espiritual que habita no corpo, ou seja, esta consciência fica separado do corpo para evoluir este corpo exposto ao tempo. Temos que entender que esta consciência não tem dependência de nada, pois esta mesma é espiritual. Porém, o corpo ele pode enfraquecer esta consciência e a consciência pode fortalecer o corpo, desde que esta consciência tenha o controle dessa emoção. A evolução se trata diretamente da consciência habitada, explicando o mentor de corpo diretamente. Este é o lado rico e que não tem dependência de nada até então. O lado pobre desta consciência vai explicar a humilhação de negar quem você é para adquirir sexo e dinheiro. O lado rico pode ser manifesto Deus de que eu posso controlar necessidade sobre tudo o que me rodeia, explicando assim o sexo e o dinheiro diretamente. Quando for sexo, vou ignorar a realidade de outro corpo para me satisfazer com este ideal, que está habitado no meu corpo, explicando assim a minha pobreza e que relaciona a necessidade a outro corpo sem merecimento. O sexo não precisa ser sexo diretamente, pode ser um desejo ou sentimento que eu manipule para se ter coisa sem merecimento. O dinheiro pode ser apenas uma manifestação de algo que eu queira e que determina o movimento de uma forma correta ou incorreta para adquirir algo dentro da sociedade. Quando for uma forma incorreta, a minha consciência vai ficar impedido de evoluir, ignorando assim a realidade de outro corpo. Este ideal fica impedido de evoluir a sua consciência exterior no ato manifesto. Isto explica que a falta de algo pode ser uma adaptação da realidade física, da relatividade do corpo expressivo. No entanto, a riqueza pode ser uma liberdade, Deus, de que eu use a minha sabedoria relativa para outro corpo e não para o plano objetivo, que condena a realidade evolutiva deste corpo, explicando o mentor de corpo diretamente, a fim de manifestar o mal
relativo para outro corpo, relativo ao tempo relativo deste corpo e que esteja em movimento, e sempre conhecendo que a evolução é uma mediação do corpo emocional com o tempo. E isto sim, no ato manifesto, pois a consciência interior vai explicar o controle deste corpo emocional, de forma que a evolução é uma realidade do corpo como a sociedade, né? E neste tempo eu falei com minha esposa, depois que fui fazer uma compra básica do dia a dia, e falei: "É bom fazer compra, né?" E o que parece é que enquanto menos dinheiro tem, mais vontade de comprar. Isto parece coisa do diabo, né? E assim eu conheci no meu íntimo que a riqueza e a pobreza é um estado de consciência, aonde a riqueza é quando não sinto necessidade de nada, e a pobreza é quando sinto necessidade de tudo ao mesmo tempo. O tempo, ele vai pressionar o seu corpo, pois ele é relativo ao tempo, sendo que o diabo ele manifesta com falta de algo. Enquanto mais falta, mais ele oprime seu corpo no tempo, e sempre dizendo que o seu tempo está curto para se realizar nesta vida. Assim, ele convence a muito e arrasta a muito, e da mesma forma, até mesmo os grandes sábios pode ficar impressionado com a falta de algo e ouvindo assim a voz do seu corpo, que oprime a sua consciência e enfraquecendo a sua consciência interior. Muito interessante, certo? Se inscreva neste canal, sinaliza esse vídeo, só se você estiver entendido. Se você não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma, ok? Só faça isso se realmente estiver compreendido. Sempre compreenda essas 2 ideias, né, da espiritualidade, daquilo que nós podemos mover nosso corpo por uma realidade, ou nós podemos mover nosso corpo por uma falsidade. Ambos pode ser coisas que nós estamos dando a vida para ela, certo? Dando a vida, dando que nós damos a vida, certo? Quando a gente damos a vida a uma falsidade, a nossa consciência interior fica presa dentro da gente, por exemplo, dando a vida para uma falsidade, fica presa. Se você tem uma consciência que você é um espírito, ainda assim você consegue não, encarnar coisas negativas. Você entende que você é limpo, você, por exemplo, a maioria dos atos missionários, eles são purificados, eles são limpos, eles são purificados, eles conseguem falar as expressões, sem contaminar com aquilo que, tem dentro da sociedade, sem encarnar nada, sabe, porque ele entende que ele é espírito, esse espírito representa limpa, que ele é limpo, que ele é puro, que ele é purificado, que Deus, purificou nós, que nós somos puros, que nós não temos pecado. É isso que determina o nosso espírito. Porém, quando a gente vai no tempo, nós dando relatividade nisso, encarnando coisas, palavras negativas, encarnando ideologia e fazendo isso uma coisa trevosa, então a gente começa a dar vida para essa falsidade, ok? Entenda isso. Existem essas 2 formas. Então, muitas das vezes você fala assim, muitas das vezes não são todas coisas espiritual. A gente quer entender que tudo é espiritual, mas muitas das vezes são coisas que nossos corpos emocionais que deseja, que ele decide, traz muita realidade. Deus purificou nós, quando ele forma o Cristo, ele separa o trigo do joio na consciência dele, então nós estamos purificados. Para Deus nós somos puros, nós somos limpos, nós somos origem, mas na medida da forma que a gente vai dando uma relatividade com o tempo, a gente vai dando a vida para essas coisas, ou é coisa boa, ou é coisa ruim, ou é coisa boa, ou é coisa ruim. Aí tudo, os nossos corpos emocionais, pode ver aí, os nossos corpos emocionais que manifesta tudo isso, ou a coisa boa, coisa ruim. Eu não vejo, né, outra pessoa, eu vejo uma pessoa matou, roubou, eu vi a pessoa ali que matou, roubou, tá em linha ali, a pessoa má, é carne, carne e osso. Entende isso? Carne e osso, está ali, ele que determinou isso para a vida dele, ele que decidiu isso, né? Por que que eu estou dizendo isso, né? Esses dias eu estava ouvindo uma coisa nas mídias sociais, eu vi a pessoa falando sobre isso, aí eu entendi, sabe? Hoje em dia as pessoas arrumam forma para colocar culpa em alguém, ser celestial, Deus, espírito de lá, para cá, foi o diabo que determinou as coisas, eu fiz isso porque
é o diabo, é o diabo, o diabo. Você entende que o diabo são as nossas consciências emocionais? São as nossas consciências emocionais, aquilo que nós determinamos com o nosso corpo emocional. É nosso corpo emocional. E nossa consciência, ela é limpa, ela é pura, ela não tem pecado. Mas à medida da forma que a gente vai dando a relatividade, a gente vai encarnando uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa ruim, uma coisa ruim, certo? Quando a pessoa tem consciência no espírito, nesse espírito de Deus que está no nosso interior, nós entendemos daquilo que nós somos limpo, nós puro. Nós usamos nosso corpo expressivo para fazer trabalho social. Né, a pessoa, né, existe várias formas de você entender isso, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos, que a paz de Cristo seja um independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.